E o título dessa mensagem de hoje é Black Friday. Eu quero falar hoje sobre Black Friday. Vamos fazer só um exercício simples. Repete comigo, Black Friday. Ok. Não falem nada que não seja isso, ok? Nem Black, nem Friday. Black Friday. Um dia eu vou fazer uma escola de inglês de graça, quando eu tiver tempo. Se alguém puder pregar no meu lugar enquanto isso. Você pode, além de tocar guitarra, você prega. Eu quero falar algo para você. O que parece ser comum, na verdade, é sobrenatural. Nós não podemos achar que, apesar dos paralelos, apesar das parábolas, apesar dos exemplos e das histórias que nós contamos para ilustrar muitas mensagens, nós não podemos esquecer que a mensagem principal e única da humanidade e que deve alcançar a humanidade se chama Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem antes de Jesus aponta para Ele, e tudo aquilo que vem depois volta-se a Ele. Jesus Cristo, Ele é o centro de toda a história da humanidade, e tudo aquilo que se fala, pensa e se remete à humanidade, também se fala, se pensa e se remete a Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança que todos nós temos. Eu queria ler a palavra do Senhor, sentado do jeito que você está. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas no capítulo 23. Essa mensagem não é uma mensagem mainstream. Essa mensagem não é uma mensagem que você talvez já tenha visto antes. Mas eu quero que você entenda algo sobre o que é uma mensagem. As mensagens vindas do altar, elas têm basicamente duas funções. Primeiro, trazer uma nova revelação. E segundo, se lembrar de algo que você jamais deve esquecer. E hoje eu quero te lembrar de algo que você jamais deve esquecer na sua vida. Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44. Acredito que todos tenham encontrado. A palavra do Senhor diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, havendo trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Aqui está a descrição do primeiro Black Friday da humanidade. É preciso nós entendermos algo sobre Jesus e sobre este momento. Jesus não desceu da cruz porque lhe faltou poder, de forma alguma. Jesus não desceu da cruz porque lhe sobrava obediência. O que Jesus estava fazendo era um ato de obediência ao Pai em remissão dos pecados da humanidade. Jesus sabia o que estava acontecendo. Para você entender sobre a linguagem da Bíblia, quando a Bíblia fala que já era quase hora sexta, a hora sexta era meio-dia e a hora nona era 3 horas da tarde.
ou seja, 3 horas, a terra ficou escura. Foi muito impressionante porque aquilo aconteceu concomitantemente com a morte de Cristo. No momento em que Jesus expirou, os céus se fecharam. E dentro do romantismo que é possível ter dentro desse texto, é possível se pensar e se falar muita coisa. Mas de fato os céus se entristeceram naquele momento. Foi um momento que dentro do reino espiritual, em que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, duas coisas podem ter acontecido. Os céus, apesar de tristes, entenderam, ele cumpriu a sua missão. E o inferno, feliz, pode ter dito, nós vencemos Jesus Cristo. Eu entendo que a nossa missão ela deve ser cumprida, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Eu vejo, infelizmente, muitos cristãos no Ocidente, ou no lugar onde nós vivemos, que o que eles mais desejam é conforto e apenas isso. Uma vida 100% confortável. E isso se estende em todas as áreas da vida. Pessoas que não têm paciência de desenvolver um relacionamento, um namoro saudável. Eles querem ir direto ao ponto final, serem felizes sem pagar um preço por isso. Ter um casamento estruturado, sem fazer nenhum esforço de ter nenhum tipo de conversa ou de diálogo, ou talvez até mesmo uma discussão para chegar num denominador comum e se ter uma vida agradável no lar. É possível que as pessoas queiram ter o dinheiro que o trabalho traz sem ter o trabalho de trabalhar. É possível que nós queiramos ter tudo o que nós desejamos sem ter nenhum tipo de esforço. E muitas pessoas às vezes vivem nesse paralelo, nesse mundo paralelo em que aparentemente é possível ter todas as coisas sem se esforçar de forma alguma para isso. Eu quero que você entenda que o Filho de Deus, tendo todas as coisas, abriu mão de tudo para que nós tivéssemos tudo. Deus enviou o seu Filho com uma única missão: salvar o mundo. E talvez essa mensagem se torne tão batida que nós não conseguimos compreender a profundidade que isso tem na humanidade e nas nossas vidas particulares. Nós muitas vezes abdicamos do entendimento para a praticidade de uma prática religiosa. E não é isso que nós devemos viver à luz da palavra. Ao morrer na sexta-feira, e eu quero explicar para você porque Jesus ficou 3 dias morto. Porque a maioria das pessoas tem essa pergunta. Como que Jesus ficou 3 dias? A Bíblia fala 3 dias. Se ele morre na sexta, ressuscita no domingo. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Isso está ligado diretamente à contagem de tempo dos judeus. Jesus morreu na sexta-feira, por volta do meio-dia até as 3 da tarde, esse período. Era sexta-feira, então eles contaram, ele morreu na sexta. Estava morto no sábado, ressuscitou no domingo. Mas, quando um fato acontece em um dia, seja no fim ou no início desse dia, é contado como um dia, na contagem dos judeus. Faz sentido o que eu estou falando? Tá? Ele morreu na sexta, então, 1 dia morto, 2 dias morto, 3 dias morto. Mesmo ele tendo ressuscitado ao domingo cedo, certo? Entenderam isso? É uma questão de contagem de dias dos judeus. Essa mensagem veio deles. Então, não dá para se adequar ao tipo de contagem que nós temos. Eles não tinham um relógio para contar a quantidade de horas exatas, certo? Entenderam isso? Tudo era baseado no sol, ok? Por que eu acho que é o primeiro Black Friday da história e o único verdadeiro? Por causa do contexto. Primeiro, o Black Friday original
não é brasileiro, certo? É americano, tanto que o nome não é em português. Não é Sexta-feira Negra ou algo do tipo. É Black Friday. Nos Estados Unidos, na quinta-feira, acontece o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que nós começamos a comemorar agora aqui na nossa igreja, e eu espero que isso se espalhe por todos vocês. E se você quiser saber mais sobre o Thanksgiving, assista o vídeo da minha esposa gostosíssima. Ela explica sobre o que é o Thanksgiving e como celebrar o Thanksgiving. E na cultura americana, o Thanksgiving é mais forte do que Christmas, que é o Natal. É feriado. Então, quando Jesus é morto, era que feriado em Israel? Páscoa. Era Páscoa. Então era feriado. No dia anterior, como no dia anterior do Black Friday, teve uma grande janta. Vocês lembram disso? Foi a última ceia. A Bíblia fala que eles partilharam o pão e vinho, mas eles não comeram pão e vinho. Vamos combinar um negócio, né? Que jantarzinho fuleiro, né? Pão e vinho. Óbvio que eles comeram aquilo que a cultura determinava e determina até hoje. Tinha cordeiro. Assaram cordeiro. E a Bíblia fala que se um cordeiro fosse muito grande para uma família comer sozinho, você chamava o vizinho para te ajudar a comer aquele cordeiro. Mas aqueles 12 homens esfomeados provavelmente arrebentaram aquele cordeirinho no meio. Comeram cordeiro, comeram as ervas amargas e tiveram um jantar maravilhoso. Foi a última refeição de Jesus. Dia seguinte, Black Friday. E acontece essa tradição, e nós somos muito ruins em tradição no Brasil, porque a gente não, é uma mistura de povos, mas eles estavam comemorando aquilo que tinha acontecido há 1450 anos atrás, que era o povo saindo do Egito. Quem que celebra uma festa de 1400 anos atrás? Aí você bota mais 2000 anos, fica 3450 anos, que é o que eles celebram até hoje, o Pessah. Até hoje se celebra o Pessah. A cultura deles é tão forte que eles comemoram festas e acontecimentos que aconteceram há 3450 anos atrás. E o máximo que a gente comemora é Jingle Bell. Já acabou o papel. Não faz mal. Deixa para lá. Esta foi a sexta-feira mais negra da história da humanidade. Eu quero ler um outro texto paralelo a esse que nós lemos, que está em Mateus 27, no versículo 51, que diz o seguinte: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você consegue entender esse filme de terror que eu acabei de falar? Nenhum filme de terror é tão aterrorizante como isso. Olha o que eu acabei de falar. Primeiro, o véu do templo, ele era muito largo. Ele era um pano muito grosso. Ele foi rasgado de cima a baixo. Depois teve um terremoto. As pedras se racharam no meio. Imagina a loucura. Você está ali vendo Jesus morrer, e era normal, mais uma crucificação na Páscoa. De repente o céu se escurece. A terra começa a tremer, começa a rachar tudo, os sepulcros se abrem, e as pessoas que estavam mortas se levantam e começam a andar na cidade. Oi, voltei. Gente, imagina isso. Você enterrou a pessoa, daqui a pouco ela aparece de volta. Gente, isso é uma loucura. Mas aconteceu. Isso aconteceu.
isso aconteceu. No momento mais aterrorizante, a única e verdadeira Black Friday que já aconteceu na história. Não tinha promoção de nada. Não tinham preços imbatíveis. O que estava acontecendo era a mudança de rumo da humanidade. O ecossistema físico sentiu tanto essa mudança, que o sol parou de brilhar, a terra tremeu, as rochas se partiram ao meio, e as coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Os mortos ressuscitaram. E isso era um prenúncio daquilo que aconteceria apenas no final dos tempos, quando ele voltasse. E ele há de voltar, amém? E nós veremos ele vindo em glória. Eu não imagino a sensação, chega eu me arrepio, misericórdia, de você estar participando, você está em Jerusalém, você está celebrando a Páscoa, e de repente você ouve a notícia: olha, não vai ter mais celebração porque o véu foi rasgado ao meio, deu para ver o Santo dos Santos, foi uma loucura, as pedras se racharam ao meio, algumas casas caiu o teto. A gente não consegue imaginar os detalhes do que aconteceu. O povo estava em casa, era sexta-feira, o pessoal estava se preparando para o Shabá, e de repente começa, aquele cara que enterraram semanas atrás aparece: ô gente, tudo bom? Eu estou vivo. O impacto foi tão forte, que até quem estava morto fisicamente foi ressuscitado. Imagina quem estava morto espiritualmente. Um cataclisma espiritual aconteceu naquele momento. Sexta-feira foi só um prenúncio daquilo que aconteceria. E aconteceu uma promoção. Não uma promoção de estar algo barato, mas uma promoção de alguém ser promovido. E alguém foi promovido. Jesus Cristo foi promovido de um homem morto a um Deus vivo. E nós promovidos junto com Ele. Porque a Bíblia fala que com Ele nós fomos ressuscitados. No momento em que Jesus Cristo morreu no domingo pela manhã, nós ressuscitamos junto com Ele. E é por isso que hoje nós temos vida e vida em abundância. No Black Friday capitalista, existem descontos excelentes sobre vários produtos. E é interessante ver vídeos, e sempre passa nos jornais do Brasil, como que é a sexta-feira alucinante dos americanos. Eles dormem na frente dos mercados e das lojas, e quando eles abrem os portões, o povo sai correndo para dentro, parece um monte de maluco, desesperado, tropeçando nos outros, por causa de uma televisão, por causa de uma batedeira, por causa de um videogame, por causa de uma geladeira. As pessoas tropeçam, botam o pé para cair, cotovelado, vale tudo. É um octógono pelos produtos, que é mais barato. No Black Friday da cruz, Jesus leva sobre si toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. Essa é a verdadeira Black Friday. Quando o céu se escureceu, a atmosfera criada pela palavra de Deus estava comunicando: está consumado. Esse é o último período de trevas na vida daqueles que proclamarem que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o último dia em que uma catástrofe acontecerá espiritualmente àqueles que dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na Black Friday da cruz, a cédula de dívida que nós tínhamos foi paga, e aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador já não têm mais culpa. Isso que é uma promoção de verdade. Porque numa promoção humana, nós ainda temos que pagar um pouco. Mas na promoção de Deus, nós não pagamos nada. E é aqui que surge a justificação. A justificação é um ato legal de Deus, dado aos homens, para que eles se apresentem diante de Deus sem culpa alguma.
Não é mais levar um cordeiro, não é mais levar algumas pombas, uma vaca, ou seja lá o que for para ser sacrificado, porque o Cordeiro de Deus acabara de dar o seu último suspiro. E no último suspiro de Jesus, nós demos o nosso primeiro respirar de uma nova vida. E um novo ciclo começa na humanidade. Nós então temos o direito legal. Jesus comprou isso e nos deu de graça. Surge então a graça palpável. Porque antes da graça era apenas a graça comum. A chuva cai sobre justos e sobre injustos. Ambos podem colher, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas então surge uma graça redentora e que vai redimir os pecados de todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O mundo muda de rumo. O planeta Terra começa a experimentar a restauração vinda do Filho de Deus. É muito emocionante. Porque nós vivemos constantemente pensando: qual será a próxima coisa que eu vou comprar? A única coisa que o Filho de Deus tinha em mente era o meu e o seu rosto. E enquanto ele sofria na cruz, ele lembrava: fulano vai ser salvo. Fulana vai ser salva. Eu não posso parar agora. Por causa da minha ação agora na cruz, eles vão poder adquirir o que eles quiserem. Porque eu tenho comigo o ouro, a prata e todas as riquezas do mundo, e eu compartilharei com eles. Mas aquilo que eles não conseguem comprar, eu darei de graça, que é o acesso ao trono da graça de Deus. A mudança da nossa história aconteceu naquela sexta-feira negra e louca, porque até falar aquilo que aconteceu parece loucura, mas aconteceu. A Black Friday de Jesus terminou na sexta e começou no domingo. Talvez cronologicamente falando pareça estranho, porque geralmente as coisas começam e depois terminam. Mas a de Jesus, ela termina para começar. A salvação é loucura para o homem que não conhece a Deus. A graça ainda é algo 100% desequilibrado racionalmente falando. Porque Jesus e a graça não vieram para que o homem entendesse racionalmente, mas para que aceitasse espiritualmente. A graça não é um favor da razão, a graça é um favor do Espírito. Mas também conserta tudo aquilo que em nós é desequilibrado e desajustado. Então nós temos uma nova mente, a mente de Cristo. Nós, apesar de sermos salvos pela graça e de graça, o custo que isso teve foi a vida do único homem inocente que já esteve sobre a terra. Nenhum homem que a história conseguiu perceber foi inocente como Jesus foi. Nenhum homem foi santo como Jesus foi, a ponto de que através da sua vida ele pudesse dar vida a outros. É possível que você não esteja vivendo os melhores dias da sua vida. É possível que você entrou aqui hoje e você tenha essa consciência: olha, eu
Eu não estou vivendo o que eu talvez devesse estar vivendo. Talvez você pensou, falou, agiu de uma forma que descredibiliza aquilo que foi feito naquela sexta-feira negra na cruz. Mas eu quero dizer para você que até talvez tenha pensado em desistir da tua caminhada cristã. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te lembrar que existe um Deus que tem graça para você, que tem perdão para você, que tem reconciliação para você. E que apesar da culpa que talvez você esteja carregando agora, Ele se faz presente para trocar com você o peso da sua culpa e lhe entregar um fardo que é leve, suave, que é a paz que excede todo o entendimento. Eu não quero que você saia daqui culpado, com mais culpa talvez do que você entrou. Isso não é um culto religioso, isso é um culto espiritual. E eu desejo que o teu espírito saia daqui leve, a tua mente renovada, as tuas forças restabelecidas por Ele. Eu queria te fazer uma pergunta. Ontem foi Black Friday nos Estados Unidos, alguns lugares do mundo, e algo semelhante no Brasil. Mas o que você acha de aceitar a melhor oferta que você jamais recebeu na sua vida hoje? Entrar pecador e sair redimido. Simples assim. Sem precisar brigar, sem precisar tropeçar em ninguém. Não é você quem pega a graça, é a graça quem pega você. Não é você quem pega a tua cruz. Cristo esteve no seu lugar, na cruz que era sua. O maior Black Friday da humanidade teve uma oferta: o Cordeiro de Deus. No maior Black Friday da humanidade, toda a dívida foi paga. E nenhum de nós precisa pagar mais nada ou fazer qualquer tipo de coisa que seja para ter acesso ao coração de Deus e às mansões celestiais. Está pago. Está consumado. Eu queria orar com você, porque muitos de nós trazemos em nós culpa, dívida, arrependimentos. E eu creio que hoje é um dia de renovação de votos, renovação de fé em Jesus Cristo. Porque é possível que você tenha vivido uma vida em que você está dando mais destaque para os teus erros do que para o acerto de Cristo na cruz. Eu quero fazer algo simples. Eu quero poder te dar um abraço. Quero poder orar contigo. Nada demais. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas defendem o jeito de ser. É o meu jeito de ser. Independentemente de como seja esse jeito de ser, as pessoas querem defender isso como se isso fosse uma identidade. Mas a identidade que eu tenho para te oferecer hoje à noite não é a minha, é a de Cristo. Cristo foi pendurado num madeiro
diante de centenas de pessoas, apenas com as suas roupas íntimas. Ele não teve vergonha de pagar um preço que você iria desfrutar. Não tenha vergonha de receber algo que é de graça.